Um iceberg é o tropos da internet, onde qualquer assunto é colocado em pauta e depois transforma-se em níveis. Enquanto isso, a filosofia é um estudo sobre seres, ideias e a vida em si, pelos autores ao longo dos milênios ou centenas de décadas. Quando você junta essas duas ideias, você tem um vídeo super interessante, que eu mesmo estou fazendo aqui para vocês, todos os espectadores. A ideia de iceberg é simples, todos já sabem. O início é o céu, e depois vai indo para até as profundezas do pedaço de gelo, trazendo assuntos cada vez mais obscuros, misteriosos e instigantes, indo até a desgraceira de debates e ideias que não devem ser reproduzidas. Quem popularizou o iceberg no Brasil foi o Matt do Cartonizando, enquanto alguns outros canais seguiram isso, como o Semideus, Nilo Thomas e entre tantos outros. Em resumo, esse iceberg foi retirado do Reddit. Eu tirei alguns tópicos ruins, adicionei vários e estudei bastante sobre vários temas. Tanto que eu agendei uma terapia semana que vem, porque as informações que eu estudei nas últimas camadas me fizeram perder todo o senso de existência, me fazendo ter uma crise que provavelmente vai durar a minha vida toda. Então, se você tá curioso com isso, veja esse volume e o outro vídeo que eu estarei fazendo futuramente, fechando essa saga deste iceberg. E eu vou trazer minhas opiniões sobre cada assunto aqui. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Céu. Platão. Platão foi um filósofo grego clássico que viveu por volta de 427 até 347 a.C., fundador da academia em Atenas, academia no sentido de estudos e também até mesmo de escolas. Conhecido por teorias sobre a realidade ideal, como das ideias, e obras como a República, que explora justiça, política e ética. Platão foi discípulo de Sócrates, o maior filósofo de todos os tempos, e mestre de Aristóteles. Sua filosofia é o alicerce de quase toda a tradição ocidental. Ela acreditava que o mundo que percebemos pelos sentidos é apenas uma sombra, ou seja, uma cópia imperfeita de um mundo superior e eterno, ou seja, o mundo das ideias. Ou melhor, uma grande ilusão. A mais famosa metáfora platônica é a alegoria da caverna. Os humanos seriam como prisioneiros acorrentados dentro de uma caverna, vendo apenas sombras projetadas na parede. O filósofo é aquele que se liberta da caverna vendo o sol, ou seja, a verdade. Mas ao voltar para contar aos outros, é rejeitado. Platão vê o conhecimento como uma forma de acesso, ou seja, uma subida da ignorância até a luz, uma elevação espiritual ou até mesmo uma evolução de pensamento. E é aqui que tudo vai começar no mundo da filosofia e também nesse vídeo. A ideia entre o contraste de ideias e imagens ilusórias, ao qual vai se firmar até hoje em debates sobre nossa percepção de mundo. Aristóteles. Descendo um degrau da cabeça de Platão, encontramos Aristóteles, o filósofo que trouxe o céu das ideias de volta à Terra. Discípulo de Platão, mas também o seu primeiro grande herege. Enquanto Platão buscava a verdade nas ideias transcendentais, Aristóteles acreditava que a verdade está aqui, nas coisas concretas. Ele não queria escapar do mundo, queria compreendê-lo. Discípulo de Platão, viveu por volta de 384 a 322 a.C., filósofo grego que fundou a lógica formal e a ciência empírica. Contribuiu em ética, política, metafísica e ciências naturais. Destaca-se a ideia de virtude como meio termo. Na obra Ética a Nicomânco, Aristóteles diz que a felicidade, ou seja, eudaimonia, é alcançada vivendo com virtude e equilíbrio, chamando de meio termo, o mesotes. A coragem, por exemplo, é um meio termo entre covardia e imprudência. O que ele quis dizer é que existem dois extremos em conceitos, e nesses dois extremos deve se encontrar um caminho do meio, que seria uma virtude muito boa. Como usado aqui de exemplo, a covardia e a imprudência tem um meio termo, que é a coragem. Imagens são ilusão, contra imagens são prazerosas. Aqui vai ser o primeiro debate de todo o iceberg. É um debate aristotélico-platônico que até hoje não tem nenhuma resposta concreta. Ou melhor, é um debate de Aristóteles e Platão que até hoje não se encontrou um meio termo, ou melhor, uma resposta. O mundo te influencia seus desejos, ou o mundo te instiga e você sente prazer naquilo porque já era do seu interior. Como o debate tem milhares de vertentes teóricas e dura mais de 2000 anos, vou trazer um exemplo simples, na verdade bem problemático. Um site de conteúdo adulto posta um vídeo criminoso sexual. Aquele vídeo propaga com milhões de visualizações. A pergunta, de acordo com esse debate, seria: o conteúdo influenciou ou vai influenciar o desejo dos espectadores? Ou existiu uma ânsia e um desejo dentro de cada um deles que se despertou com aquilo posteriormente? Ou melhor,
aquele conteúdo me influenciou ou já existia algum desejo dentro de mim que se despertou a partir do momento daquilo? Devemos lembrar, não é uma obra pura, é uma obra totalmente poluída, cheio de defeitos, é um vídeo criminoso em um site adulto. Mas se contém milhões de visualizações, o que instigou cada um dessas milhões de pessoas? O desejo que já estava dentro delas, ou uma influência que estava dentro da obra que instigou os espectadores. Esse debate não é simples e também é extremamente importante, até porque ela é citada em muitas criações de leis. Por exemplo, no Japão, segue a lógica aristotélica em suas constituições, enquanto aqui no Brasil, segue um lado ou outro dependendo do caso no debate. Sun Tzu, estrategista militar chinês no século V a.C., o autor de Arte da Guerra. Seus ensinamentos sobre estratégia, liderança e tática são aplicados não apenas em guerra, mas também em negócios e filosofia prática. Sua obra não é sobre batalhas, mas sobre como pensar o conflito e, acima de tudo, como vencê-lo sem lutar. Abre aspas, conheça o inimigo e conheça a si mesmo, e sem batalhas nunca será derrotado. O conhecimento é a arma mais poderosa para Sun Tzu. E também a sabedoria estratégica vem da observação, da paciência e do cálculo, não somente da força. Tomás de Aquino, filósofo e teólogo medieval que viveu por volta de 1225 até 1274, mestre da escolástica, buscou conciliar a fé cristã com a razão aristotélica, famoso por suas 5 vias para provar a existência de Deus. Filósofo e teólogo cristão, membro da Ordem dos Dominicanos, Tomás de Aquino foi um grande sintetizador entre Aristóteles e o cristianismo. Seu projeto foi fundamental, reconciliar a razão e a fé, mostrando que ambas vêm de uma mesma fonte, Deus como verdade suprema. Enfim, e aqui são as 5 vias para provar a existência de Deus. 1. O primeiro motor, imóvel. Tudo que se move é movido por algo, até chegar ao primeiro motor, Deus. 2. Causa eficiente. Nada causa a si mesmo, deve haver uma primeira causa. 3. Ser necessário. Algumas coisas podem ou não existir, mas deve haver algo cuja existência é necessária. 4. Grau de perfeição. Há diferentes graus de bondade e verdade, o que implica um ser absolutamente perfeito. 5. Finalidade. A ordem do mundo aponta para um vetor, aponta para um propósito, e todo propósito pressupõe um ator. Rousseau, filósofo e escritor francês de 1712 até 1778, crítico da sociedade moderna. Destaca-se por suas ideias sobre liberdade, contrato social e educação, influenciando revoluções e teorias políticas. Filósofo suíço e uma das figuras centrais do iluminismo, Rousseau foi um pensador de autenticidade, da liberdade natural e da corrupção pela sociedade. Ele acreditava que o homem nasce bom, mas a sociedade degenera. Sua obra é ao mesmo tempo política, moral e profundamente existencial. Abre aspas, um homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Para Rousseau, no estado de natureza, o homem é puro, guiado por necessidades simples e compaixão. Mas ao formar sociedades e criar propriedade, nasce o egoísmo, a cooperação e a justiça. O progresso não é sempre um avanço, pode ser uma decadência moral. Iluminismo. Iluminismo foi um movimento intelectual, filosófico e cultural do século XVIII que valorizava a razão, a ciência e o conhecimento como forma de combater a ignorância e o poder absoluto dos reis. O iluminismo tinha ideias que eram contra o absolutismo, a autocracia, a defesa de direitos naturais do indivíduo, a liberdade de expressão e a separação de poderes perante a desigualdade da lei, influenciando eventos como a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. As suas ideias centrais eram que a razão tinha que vir sobre a fé e tinha uma crítica totalmente ao absolutismo que vinha da monarquia. Agostinho de Hipona, teólogo e filósofo cristão que viveu por volta de 354 a 430, foi importante na patrística. Trabalhou em temas como o pecado original, graça e relação entre fé e razão. Autor de Confissões e Cidade de Deus. Não é Cidade de Deus, a outra. Filósofo e teólogo norte-africano, Agostinho uniu filosofia greco-romana, principalmente Platão, com teologia cristã. Sua obra moldou a visão medieval de tempo, alma e moral, sendo referência obrigatória da Igreja Católica. Em muitas das obras dele, ele trabalhava o erro e arrependimento de jornada até encontrar a plenitude de Deus. E também, ele refletia muito sobre a natureza do tempo. Para ele, o passado existe na memória, e o presente é um momento de experiência, e o futuro é expectativa. Albert Camus, filósofo e escritor francês que viveu por volta de 1913 a 1960, é associado ao existencialismo e ao
ao absurdo, mesmo que ele realmente não gostava muito dessa ideia de existencialismo. Destaca-se a ideia de que a vida é desprovida de um sentido objetivo, mas que ainda assim podemos criar um significado. E ele foi muito atribuído ao pós-modernismo, que a gente vai falar daqui a pouco. Filósofo, escritor e jornalista francês, Camus é associado ao existencialismo, embora, como eu disse antes, ele rejeitasse o próprio rótulo. Sua obra explora o absurdo, o choque entre a busca por duplo sentido e um universo indiferente a essa busca. As suas ideias centrais são o absurdo, o ponto central do pensamento camusiano. O ser deseja o significado e ordem, mas o universo não lhe oferece respostas. Apesar do absurdo, Camus rejeita o desespero. A resposta humana é a revolta consciente, viver plenamente, criar valores próprios e experimentar a liberdade, mesmo sabendo que tudo é finito. Metáfora famosa, Sísifo condenado a empurrar uma pedra eternamente. Camus conclui que é preciso imaginar Sísifo feliz. A própria consciência da futilidade transforma o esforço em vitória. Descartes, filósofo e matemático francês que viveu por volta de 1596 até 1650, pai do racionalismo moderno, conhecido pelo cogito penso, logo existo, e pela tentativa de construir conhecimento seguro a partir da razão. René Descartes foi criador da famosa frase cogito ergo sum, penso, logo existo. A primeira certeza que sobrevive à dúvida. Enquanto duvidamos, pensamos. Enquanto pensamos, existimos. A consciência é o ponto de partida indubitável do conhecimento. Em meditações, Descartes decide duvidar de tudo, sentidos no mundo externo, matemática, para encontrar uma verdade absolutamente segura. Hume, filósofo escocês, que viveu ali por volta de 1711 e 1766, empirista radical. Destaca-se por questionar a causalidade, a indução e a existência de conceitos metafísicos não comprováveis pela experiência. Para ele, toda verdade, toda razão tem que passar pela experiência real, tem que passar pelo empirismo. Ele questiona toda a capacidade de razão de descobrir a verdade absoluta e mostra que todo conhecimento humano deriva da experiência sensível. Não existe conexão necessária entre causa e efeito na realidade, apenas hábitos da mente que nos levam a esperar certos resultados. Exemplo, ver o sol nascer todos os dias nos leva a esperar que ele nascerá amanhã, mas isso não é uma garantia lógica. Trolley Problem, problema do bonde. Experimento mental de ética criada na década de 1960 pela Philippa Foot, uma filósofa britânica, que explora dilemas morais envolvendo escolhas de vida humana. Mas quem você prefere? Sacrificar uma pessoa para salvar várias ou não intervir? Fundamenta discussões de utilitarismo e ética deontológica. O bonde desgovernado está prestes a atropelar 5 pessoas amarradas nos trilhos. Você pode desviar o bonde para outro trilho, mas lá há uma pessoa. O que você faz? Salvar a 5 à custa de um ou não interferir? Da deontologia kantiana, não é nem um pouco moralmente justificável usar alguém como meio para o fim, mesmo que mais vidas sejam salvas. Por mais que a maioria prefira matar um do que 5 pessoas. Bom, essa primeira camada foi muito complexa e também muito grande, mas eu te prometo que daqui em diante não vai ser tão grande, também vai ser um pouco mais complexo, mas bem mais explicado. Eu só queria trazer uma base para que depois você não fique perdido no vídeo. Então, vamos logo na camada 2. Ponta do iceberg. Karl Marx. Karl Marx foi um filósofo, economista e revolucionário alemão que viveu entre 1818 e 1883. Marx analisou a sociedade como sistema de classes e conflitos econômicos. Sua obra propõe que as estruturas econômicas determinam a história e que a luta de classes é o motor da mudança social. No seu Manifesto Comunista, ele abertamente critica o capitalismo e incentiva uma revolução dos proletários, onde começaria por uma consciência de classe. Quando o indivíduo começa a se identificar o seu lugar, geralmente com pobre, explorado e escravo em uma empresa privada, e vai até uma revolução de destruição do regime capitalista. Suas ideias centrais vão se concentrar em materialismo histórico, quando a economia e as relações de produção moldam a política, cultura e ideologia, ou seja, a produção e a economia ditam o que você pensa. Lutas de classes, toda a sociedade é marcada por conflito entre os que detêm os meios de produção e os que vendem sua força de trabalho. Ou melhor, a sociedade em geral tem conflitos entre aqueles que dão trabalho e aqueles que são escravos do próprio trabalho. Ele critica o capitalismo, onde ele fala que ele cria uma desigualdade e alienação, mas também gera condições para sua própria superação. Independente da sua opinião sobre comunismo e Karl Marx, dá para fazer uma boa leitura dele.
Mesmo que acredite o capitalismo e quem exalta ele são os merdas, meu braço dá a torcer automaticamente e facilmente quando penso que essa é uma ideia de 200 anos atrás, que até hoje só serviu pra pessoa ficar opinando na internet e fazer parte de 30 burros contra um jegue. Por Jean-Paul Sartre. Sartre foi um filósofo existencialista francês que viveu entre 1905 e 1980. Ele explorou a liberdade radical e a responsabilidade individual. Para ele, o ser humano não tem essência pré-determinada. Somos o que fazemos de nós mesmos. Ou seja, você nasce e não tem rótulos, pois é você quem vai decidir a existência deles ou não, a partir da sua consciência. Você tem o potencial de decidir quem é. Então, quem é você? Não vale falar seu nome. Suas ideias centrais são: a essência vem depois da existência, não nascemos com propósito, criamos significado através das nossas próprias escolhas, liberdade e responsabilidade. Somos totalmente responsáveis por nossas ações, mesmo diante do absurdo da vida. Má fé. Quando negamos nossa liberdade ou nos escondemos atrás de normas sociais, vivemos em auto-engano. Engajamento político, onde Sartre combinou filosofia e ação, defendendo que a reflexão deve levar à transformação concreta da sociedade, tendo influências antifascistas e seguindo a lógica marxista do comunismo. Ele foi quem disse que a humanidade está condenada a ser livre. Ou seja, somos livres desde sempre, só precisamos ter consciência disso e trabalhar nisso. Montaigne foi um filósofo renascentista francês que viveu por volta de 1533 e 1592 e criador do ensaio moderno. Montaigne refletiu sobre a condição humana de maneira introspectiva e pessoal. Suas ideias principais partiam do ceticismo, onde duvidar é saudável e a certeza absoluta é impossível. Também do autoconhecimento, quando conhecer a si mesmo é essencial para viver o bem. E vindo para o humanismo, que valoriza a experiência, os sentidos e as emoções humanas. Ou seja, não é mais Deus no centro do pensamento humano, mas sim o próprio humano, falho, cético, mas que procura se autoconhecer. Mesmo que esses dois sentidos de humanismo e Deus não se anulem. Montaigne criou um gênero que o autor refletia sobre si mesmo, a vida, a sociedade e a moral, misturando autobiografia, filosofia e observação. Esse gênero se catalisou com o nome Ensaio Moderno. Immanuel Kant. Kant foi um filósofo alemão que viveu em 1724 até 1804 e revolucionou a filosofia moderna ao tentar unir razão e experiência, unir a racionalidade com o empirismo que eu falei anteriormente. Kant é o cara que estabelece limites e possibilidades do conhecimento humano. E ele fazia crítica da razão pura, que meio que distingue o que estamos conhecendo a priori pela razão do que entendemos a posteriori pela experiência. É a divisão e a união da razão e experiência. Se eu vejo uma árvore, minha razão vai dizer que é uma árvore. E minha experiência de vida também vai dizer o mesmo. É uma explicação bem chola para vocês entenderem. Ele também fala da ética do dever. Ações são moralmente corretas se obedecem a princípios universais, independente das consequências. É um imperativo categórico. Existe uma moral universal que está entre nós, onde elas mesmas decidem se algo é moralmente correto ou não. E vai até a liberdade e autonomia, quando a moralidade depende da capacidade de agir racionalmente de acordo com a própria consciência. É estranho pensar que ele fala sobre liberdade, autonomia, princípios universais, sendo que ele era um cara abertamente racista. Princípios morais onde cada pessoa tem ensinamento, cultura, vivência diferente das outras. Para um povo aí no mundo, às vezes comer carne humana é normal e de boa. Para nós, nem tanto. Cadê esse princípio universal? Sendo mais filosófico e objetivo, o princípio universal é na verdade o princípio subjetivo universal. Se somos uma cadeia de acontecimentos, pensamentos, experiência e racionalidade, podemos ser sim considerados uma reimaginação do universo. E já que estamos lidando com uma sociedade, ou seja, um aglomerado de universos, então cada princípio moral de cada indivíduo da sociedade são diferentes. Isso não levando em consideração a alienação de cada um desses indivíduos que nós somos. Hannah Arendt, filósofa e teórica política alemã que viveu entre 1906 e 1975. Arendt analisou o totalitarismo, a liberdade e a responsabilidade coletiva. Sua obra combina história, ética e política com atenção ao comportamento humano em sociedades extremas. Muito do que ela falava era sobre totalitarismo, onde estudou regimes como o bigodismo e o stalinismo, mostrando como sistemas podem anular a ação e a consciência individual, fazendo controle e fazendo alienação.
A banalidade do mal, onde mesmo os atos terríveis podem ser cometidos por pessoas normais, que apenas obedecem ordens. Espaço público e liberdade. A liberdade se manifesta na participação ativa da vida coletiva e na deliberação política. E também falou sobre o juízo moral e responsabilidade. É sim responsabilidade de cada indivíduo pensar e agir, mesmo sob pressão social. Você ainda é culpado por apenas seguir ordens e cometeu atos terríveis. Não tem desculpa. Essa foi a primeira parte do iceberg. Deixa o like, deixa o comentário aí falando se você quer a continuação desse iceberg, além de compartilhar e tudo mais.